Fala galera, saudações vascaínas, mais um vídeo do Tribuna. O que a gente vai falar hoje? Sobre a nova matéria de Josimar. E vamos dar só uma pincelada no título da matéria do GE. Veio falar agora o Josimar, o GE coloca o Josimar, né? Quando nós trouxemos o Paul e Felipe aqui com exclusividade, eles não botaram, né? Mas agora bota. Legal. Com problema na justiça, a ACAP coloca à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, aviões e até iate. Essa é a matéria do GE, tá bom? Mas a gente não vai colocar só a matéria do GE. Fala que aqui o site norueguês Josimar, que nós trouxemos há muito tempo, e falaram que a gente não era vascaíno, tá? Vamos colocar a parte do Josimar. Se liga só, vai ter hora que eu vou dar uma travada no play para colocar outra coisa para vocês. Mas se liga só, vamos lá. 2024. 777 parceiros no crime. A 777 Partners entrou em colapso, deixando para trás 7 clubes de futebol em uma situação financeira desesperadora. Com dívidas intransponíveis, alguém adquirirá algum desses clubes? Por Paul Brown e Felipe Alclair. À venda, um iate azimut de luxo de 67 pés atracado em Miami chamado 777, com 4 cabines, lanche e deck, capaz de fazer até 30 nós. Seu por 1,875 milhão de dólares americanos, anteriormente propriedade do membro fundador da 777 Partners Steven Pasco, cuja família postava regularmente fotos da embarcação no Instagram até que suas contas se tornassem privadas. Conforme relatado anteriormente por Josimar, a 777 Partners está agora nas mãos dos liquidatários B. Riley, com os sócios gerentes Pasco e Josh Vander forçados a renunciar ao cargo de diretores em maio. Um turbilhão financeiro tomou conta da empresa de Miami desde então, com credores brigando pelo pouco que resta dela e compradores buscando as participações que possui ou possuía em 7 clubes de futebol diferentes. O 777 seu por 1,875 milhão de dólares. Além disso, Josimar soube que o jato particular Bombardier Global 6000 que os executivos da 777 Partners usavam para viajar pelo mundo até que fosse aterrado por vários meses no ano passado, é também à venda. Avaliado em cerca de 20 milhões de dólares, possui motores Rolls-Royce, um interior luxuoso e espaço para 13 passageiros. Ex-funcionários disseram a Josimar que este era o próprio avião de Vander. Mas, embora nominalmente de propriedade de uma empresa chamada Triple Global LLC, uma subsidiária da 777 Partners, não está claro quem é o proprietário final, ou onde o produto de qualquer venda acabaria, já que existe mais de um penhor, sobre a aeronave. O credor primeiro da fila parece ser a Hudson Cove Capital Management, um número crescente de credores da 777 Partners que buscam recuperar seu dinheiro após uma série de contratempos que levaram a empresa à beira da falência. Avaliado em 20 milhões de dólares, jato particular do 777 também está à venda. Nas últimas semanas, a 777 Partners foi despejada de seus escritórios em Miami e Newport Beach por causa de aluguel não pago. Teve uma ordem judicial do Reino Unido para a liquidação de sua filial em Londres e perdeu o controle de seu time de basquete London Lions, que evitou por pouco fechar as portas. Além disso, a 777 Asset Management, da qual Pasco é diretor, nomeou um liquidante voluntário no Reino Unido. Outra empresa subsidiária do 777, a EFOA, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, e a companhia aérea de baixo custo do 777, Bonza, está sendo liquidada na Austrália. Pasco também foi diretor da Bonza, e um relatório estatutário dos liquidatários Hall Chadwick publicado em 2 de outubro alega que um ou mais dos 4 diretores da companhia aérea podem ter violado seus deveres ao permitir que a empresa negocie enquanto estiver insolvente e que pode ser responsável por dívidas contraídas. Demandas, com relação às reivindicações decorrentes de comércio insolvente, foram emitidas para todos os 4 diretores da empresa, que incluem o chefe de aviação da 777, Adam Weiss, em julho. Até a data de seu relatório, Hall Chadwick não havia recebido nenhuma resposta substancial.
Para todos os efeitos, o grupo de proprietários de vários clubes por meio do qual a 777 Partners detinha participações no Standard de Liège, Genoa CFC, Red Star FC, Hertha Berlim, Sevilha, Vasco da Gama e Melbourne Victory deixou de existir como uma empresa em funcionamento. O controle de todos esses clubes foi assumido pela empresa de investimentos ACAP, com sede em Nova York, principal patrocinadora da 777 Partners, que instruiu o banco de investimento. Principal patrocinadora da 777. Agora vocês têm dúvida que a ACAP é 777, a 777 é a ECAP? Daí você já tira a dúvida. A ECAP já está por trás da 777 desde antes de comprar o Vasco. E só vocês não perceberam. Só vocês não perceberam. A falência, a insolvência já está lá atrás. Já está lá atrás. O nosso amigo Vander teve uma live. Nosso amigo Vanderlei trouxe, o Felipe trouxe, o Maganha trouxe uma pergunta para o Felipe. E o Felipe respondeu sobre o colapso global da 777. Vamos ver esse pedaço antes de continuar lá. When you look at it from the outside, which is what we're doing, but other people are doing, like football accountants, specialists in business, they're saying, O Vanderlei vai traduzir tudo que ele falar, tá bom? it doesn't make sense. Yes, there is a risk of a global collapse of 777 Partners. And I think that, you could say it's valid of any football club. It's a risky enterprise. But in this particular case, given the way that it has been built, and the fact all these clubs are losing money, all these clubs are in debt, and also none of these clubs is in a position where you can see them breaking even or making money at a profit in the next 2 to 3 to 5 years. And the debts are going to go up. They're taking more loans, and the losses are going to stack up. And also, for example, Standard de Liège, which we concentrated on at the last piece, are a club who are actually being not investigated, they're being monitored very, very closely by the licensing commission because their accounts are not quite in order. So if one domino falls, I can see that the graphic, at the bottom on the right, if one domino falls, you can think, yes, it's a possibility. Not saying it's going to happen. I'm saying, yes, you can fear for that. O que ele está dizendo é que ele montou a 777 como um dominó. Né? E se caso um dominó cair, pode fazer avalanche e os outros caírem. O que ele está dizendo, a maneira que eles criaram essa companhia foi para comprar, fazer caixa e vender, que é o que eles fazem. Né? Eles estão dizendo que eles fazem dinheiro aqui, tem um fundo de caixa garantido, tem 2 bilhões garantidos, mas todos os clubes até agora que eles têm estão perdendo dinheiro. Se caso eles entrarem num globo, que ele falou globo, né? O globo é um mundo, se eles entrarem no colapso financeiro, sim, eles podem vender tudo que tem para tentar arrecadar e pagar o que deve e arrecadar dinheiro. Então, com certeza, eles podem sim vender o Vasco da Gama para outros investidores, se caso o efeito dominó pegar eles no colapso financeiro. Tá aí o que foi falado aqui. Esse colapso financeiro já vem se caracterizando há muito tempo. Vamos continuar. Investimento Moelis e coanalisar a viabilidade de vender cada um deles. Isso está acontecendo apenas um ano depois que Vander foi citado dizendo ao Financial Times: existe alguém no mundo que levou mais a sério a compra de clubes de futebol na história do que Josh Vander? 46% dos clubes também não estão livres de contágio aqui. A ACAP, cujo proprietário Kenneth Hay fez parte do comitê diretivo da 777 Partners, tem exposição à empresa de Miami de mais de 2 bilhões de dólares e também está lutando por sua sobrevivência.
Josimar pode revelar que a ACAP fez um empréstimo de 40 milhões de dólares em maio para financiar os ativos de futebol que tirou da 777 Partners. O empréstimo foi fornecido pela GD Luma, do coproprietário do Chelsea, Todd Boehly, uma empresa especializada na negociação de ativos em dificuldades, a uma taxa de juros incapacitante de 46%. Uma fonte próxima à transação disse a Josimar que este empréstimo era uma operação puramente comercial e de curto prazo, que Boehly não tinha envolvimento direto nisso e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de adquirir pessoalmente quaisquer ativos de futebol ligados ao ACAP. De baixo pressão dos reguladores de seguros em Utah e na Carolina do Sul, a ACAP parece estar liquidando todos os investimentos possíveis do Império 777 Partners para manter seus próprios lobos na porta. Seu retorno esperado no empréstimos que fez ao Everton, que valia um pouco mais de 200 milhões de libras, equivalem a apenas 66 milhões de libras em dinheiro mais ações preferenciais. Esse patrimônio não pode ser convertido por 7 anos e paga um pequeno dividendo anual com juros compostos. Também estão incluídos no acordo os warrants que permitem que ele assuma uma participação de até 10% do clube. Este é o acordo acordado com o Friedkin Group, que espera fazer o que a 777 Partners falhou e concluir a aquisição do clube da Premier League. Grande parte desse dinheiro poderia ser engolido pelo pagamento da GD Luma, já que os termos desse empréstimo em particular significam que, se não for pago em pouco tempo, a taxa de juros sobe mais 5%. De qualquer forma, qualquer acordo entre a CAP e o Grupo Friedkin está atualmente sujeito às decisões do juiz de Nova York, que decidirá sobre uma liminar contra a dissipação de ativos contraídos pela Liadenhall Capital, o credor do Reino Unido cujo processo precipitou a queda do Império 777 Partners. O processo alega que a CAP tem sido durante anos a força controladora por trás da empresa de Miami, envolvida ao lado dela em uma fraude generalizada envolvendo o empréstimo de centenas de milhões de dólares contra ativos que não existem ou foram prometidos a outros credores. A Liadenhall afirma que 4 entidades controladas pela 777 Partners lhe devem dinheiro e que a empresa de Vander e Pasco admitiu que não pode pagar essa dívida, que atualmente chega a mais de 600 milhões de dólares com juros. O kicker é que, embora Liadenhall não tenha uma reivindicação direta sobre os próprios clubes de futebol, seu investimento foi garantido pela entidade 777 que possui todos eles. Isso tem implicações para todos os clubes do portfólio, bem como para o dinheiro que foi emprestado ao Everton. O ACAP falhou com uma moção para alterar a liminar de Liadenhall em 2 de outubro, mas prontamente entrou com um recurso em um tribunal superior no dia seguinte. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, a 777 Partners e sua subsidiária Sutton Park Capital entraram com uma contra-ação na Flórida acusando a Liadenhall de contratar um ex-funcionário da 777 Partners para obter acesso a informações proprietárias. Esse indivíduo, Noah Davis, é acusado no processo de acessar ilegalmente e descaradamente a rede de computadores 777 Partners sem permissão. Também é alegado que ele foi capturado em câmeras de vigilância por vídeo invadindo seus escritórios e roubando vários laptops. Padrão de fraude de anos. Um porta-voz da Liadenhall respondeu: este processo é a mais recente tentativa descarada da 777 Partners, a ACAP e dos outros réus nomeados de frustrar os esforços da Liadenhall para fazer valer seus direitos contratuais e expor o suposto padrão de fraude de anos descrito em nossa reclamação. Continuamos confiantes na força de nosso caso legal, que o tribunal já reconheceu ao emitir uma ordem de congelamento de ativos para evitar mais danos contra a Liadenhall e seus investidores. E continuaremos a tomar todas as ações legais apropriadas para maximizar a recuperação de nossos investidores. Na audiência da ACAP para alterar a liminar, o advogado Leigh Nathanson, da King & Spalding, representando Liadenhall, disse: Liadenhall não se posiciona sobre o que o ex-funcionário Noah Davis fez, mas o que eu sei que é frívolo e potencialmente sancionável é a alegação de que Liadenhall dirigiu isso. E assim nossa intenção é responder a essa reclamação no devido tempo. Se você der uma olhada nas alegações da denúncia, ligando Liadenhall ao cavalheiro que invadiu, verá que não há nada lá. Em outro processo em andamento que Josimar relatou, desta vez movido pela obra Capital Management contra 777 Partners e Steven Pasco como indivíduo, os réus tiveram uma moção de demissão negada em 2 de outubro.
A obra acusa a 777 de transferência fraudulenta de subsidiárias ricas em dinheiro Sutton Specialty Insurance Company e Sutton National Insurance Company para Páscoa em novembro de 2023, sem consideração, e busca recuperar esses ativos para ajudar a pagar uma dívida não paga de 20 milhões de dólares mais juros, juntamente com danos e quaisquer custos incorridos em litígios. Uma audiência sobre esse caso foi marcada para 19 de novembro. Quanto aos clubes colocados à venda, nenhum ainda encontrou um comprador corajoso suficiente para assumir a propriedade de ativos que estão todos com uma hemorragia de dinheiro. As tão esperadas contas da 777 SDL, a holding criada pela 777 Partners para controlar a Standard de Liège e o Hertha BSC, foram finalmente apresentadas por seu único acionista Nutman Acquisitions em Liège em 1º de outubro, quando o grupo americano tinha o dever legal de fornecê-las no início de abril. As informações que eles contêm não farão nada para amenizar a preocupação com o futuro de ambos os clubes ou tranquilizar potenciais compradores. Isso é particularmente verdadeiro para o Standard, que está à venda há meses, ao contrário do Hertha, no qual a ACAP pretende manter uma participação por enquanto. A dívida consolidada do grupo era de 161 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, e suas perdas líquidas totalizaram 52,7 milhões de euros entre 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Quais serão esses números quando os primeiros 6 meses de 2024, que, segundo fontes internas, foram ainda mais catastróficos, forem levados em consideração? Só Deus sabe. 777 sócios não têm mais nenhum delegado no Conselho do Standard de Liège. Desde 16 de setembro, o ACAP foi representado por seu chefe de imóveis comerciais David Shaw no Conselho do clube belga, asterisco. Por muito mais que sejam estas contas, com a conversão prevista de empréstimos no valor de até 25 milhões de euros em capital e a resolução de uma disputa legal com o ex-proprietário Bruno Venanzi, o Conselho esperava que as contas facilitassem o caminho para um comprador declarar interesse em adquirir a Standard. Este não foi o caso até agora. O interesse de potenciais investidores tem sido fraco, sem ninguém disposto a se comprometer com uma oferta formal ainda. Mídia local relataram que a ACAP esperava obter entre 15 e 18 milhões de euros pelo clube, uma avaliação considerada otimista por fontes familiarizadas com a venda pretendida. Dado que os novos relatos revelam, é fácil entender o porquê. Os possíveis compradores também estão preocupados com o processo de Liadenhall e suas repercussões em vários aspectos. A Liadenhall tentaria bloquear a venda de um ativo de futebol anteriormente controlado pela 777 Partners. Até que ponto a própria ACAP está exposta ao processo? E o que aconteceu com Josh Vander e Steven Pasco também poderia acontecer com Kenneth King? Essas perguntas, e a falta de respostas confiáveis para elas, fornecem a estrutura na qual o futuro do antigo império do futebol do 777 será decidido. O que vale para o Standard também vale para o Genoa, por exemplo. Conforme relatado pela agência de notícias italiana ANSA, o CEO do Genoa, Andrés Blasquez, confirmou em uma reunião realizada na semana passada com representantes dos tifosi do clube o que era de conhecimento comum há meses. O decano do futebol italiano havia sido colocado à venda. E sua mensagem não foi isenta de ambiguidades. Segundo ele, a 777 Partners permaneceu como proprietária legal do Genoa CFC e o diretor esportivo Joannis Sorza ainda estava no comando da operação. No entanto, ao mesmo tempo, Blasquez também disse que a divisão de futebol do grupo estava sendo liquidada e que ele não sabia o que aconteceria como resultado. De acordo com Blasquez, 3 ou 4 potenciais compradores não identificados manifestaram interesse em adquirir o clube, pois agora estava em uma posição financeira melhor do que quando 777 o comprou. Isso é discutível, para dizer o mínimo, e não significa que essa posição seja tão saudável de qualquer maneira. O Genoa tem a maior relação dívida-receita da Série A, e a equipe de Alberto Gilardino sofreu um início de temporada tórrido. Agora está na zona de rebaixamento depois de perder por 1-5 para a Atalanta em 5 de outubro. Blasquez também disse ao grupo de torcedores que, caso o ACAP e o 777 não conseguissem encontrar um comprador, ele e outros diretores viriam em socorro e apoiariam o Grifone com seu próprio dinheiro.
uma garantia que foi recebida com ceticismo nos círculos do futebol italiano. Há, talvez, uma exceção. O Red Star FC, recém-promovido à segunda divisão francesa, que sempre pareceu o mais lucrativo dos clubes do 777, pode estar mais perto de encontrar um novo proprietário. O período de exclusividade que havia sido acordado com a família Todd, com sede no Texas, expirou em agosto sem que um acordo fosse encontrado. A Moelis & Co., que foi nomeada para supervisionar a venda do portfólio de futebol da 777 Partners, rejeitou a oferta inicial dos americanos, que se recusaram a aumentá-la. Mas Steve Paliuca, dono da Atalanta nos Estados Unidos e coproprietário da franquia da NBA Boston Celtics, está agora em negociações para comprar o clube. Fontes próximas ao clube disseram a Josimar que, embora nenhum acordo concreto ainda tenha sido colocado na mesa, o processo de due diligência estava bem encaminhado. Este é o único raio de luz provisório em um céu repleto de nuvens escuras. Asterisco: um penhor é uma reivindicação ou direito legal à propriedade ou outros ativos de um devedor, normalmente ativos que foram usados como garantia para garantir um empréstimo. Tá aí. Não é isso? Tá aí, ó. Sobre o Jornal Josimar, que foi passado hoje. Beleza? E da matéria que falou que, com problemas na justiça, a 777 coloca à venda os ativos. E vocês falaram que a 777 tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Era bilionária. Vários canais aí, ó. Mário Coelho, Atenção Salgadinhos, Dudu Lamborghini, Rebolativo e outros falaram que a 777 tinha muito dinheiro, era bilionária, era a melhor coisa ter feito a SAF do Vasco. Jorge Salgado é o melhor presidente. Tá aí. E a gente vai botar, antes da gente sair, uma parada lá atrás, quando o Paul veio aqui a primeira vez, ele trouxe sobre o Josh Vander. Lá atrás, a gente já sabia que era uma empresa picareta. Vamos deixar esse vídeo e a gente vai embora, beleza? Saudações vascaínas, se cuidem e fui. Austin Park? What's the name of the company? Sutton Park. Sutton Park. Yeah. É uma companhia de seguros de carro, casa, vida. And Então, in the article we published, we published the details of two court cases which remain ongoing involving this company, which was founded by Josh Wander and Stephen Pascoe. Porque ele publicou no artigo dele que essa companhia foi fundada e foi descoberta por duas pessoas, né? O Josh Wander e o Pascoe. One of the lawsuits in the article we published alleges this lawsuit alleges that the company Sutton Park violated the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act in the US. O que ele publicou que a companhia dele foi, né, investigada por corrupção, né? And the allegation is that they did this by kidnapping a vulnerable young woman and her young son. She was a drug addict. Sequestro. Ok, o que deu origem a isso aí é que eles sequestraram uma mulher, o young woman é uma mulher de pequena idade, né? Não vamos colocar nos seus 30 anos, junto com o filho dela. And the allegations in this lawsuit say that they used unlawful and predatory practices to convince this young woman to sign away a $1 million annuity, which is a regular payment. A sujeira toda nesse processo é que eles fizeram a menina assinar um documento de $1 milhão. For $274,000. No valor, $1 milhão. Não, de $1 milhão para por... De $1 milhão. None of these allegations have yet been proven in court.
but this case is still ongoing. Nenhuma dessas acusações foram provado perante o tribunal, mas a investigação continua. I spoke to the mother of the woman in this case, and she was crying down the phone to me about what they had done in her allegations to her daughter. Eu conversei com a mãe dessa moça que foi sequestrada, ela estava chorando no telefone comigo, me falando o que eles fizeram nessas acusações com ela. Ô, Vanderlei, pergunta para ele se esse processo que ele falou é o que atualmente a 777 está respondendo por extorsão nos Estados Unidos. This question is, the thing you mentioned about the kidnapping and extortion, that's the process what's going on over here in the court against them? Yes, this is the same case I'm talking to you about now. Yes, this woman's mother alleges that her daughter was kidnapped along with her young son, kept in drugs, signed away her annuity to this company until they tracked her down and brought her home. I spoke to this woman's mother, and it's clearly, as it would be, a pretty horrific memory for her. O que ele disse que ele conversou com a mãe dessa menina, a filha dela foi sequestrada junto com o neto, foram drogados. Olha só a sujeira, cara. Foram drogados para poder assinar a documentação para liberar elas. But this case continues. I spoke to the lawyer in this case. Her name is Father Jaffrey. She claims she was threatened as a result of her involvement in this case. I have her police incident report in front of me, and I can read it to you if you want me to read it to you. This case is not going away. Ok, o que ele falou, que ele conversou com o advogado dessa menina. Ela falou que ela foi ameaçada para assinar os documentos, que ele tem um processo em mãos. Se a gente quiser, ele pode ler para a gente. Do you mind, Paul, to read that? And after you read, I'll try to explain something to them, the best of my knowledge. Okay. So the lawyer's name is Father Jaffrey. And the case narrative in this police report reads like this. Father Jaffrey walked into the station to report a threat she had received on her cell phone. Ela falou com ele que a gente estava recebendo ameaças por telefone. Essa é a carta dela para o advogado. Jaffrey stated she is an attorney representing a family in a federal civil RICO case against a structured settlement company, Sutton Park. Ela é a advogada que estava processando eles da companhia Sutton Park, que é a companhia de seguros. Jaffrey stated that during the course of her discussions with her client, ela estava discutindo o caso com o cliente dela. It was alleged that Sutton Park had threatened to have her client's parents murdered. E foi contestado que eles estavam ameaçando elas de morte. Jaffrey stated she had notified the federal court of these findings. A Jaffrey, ela comunicou ao fórum, né, sobre as acusações. And the court had provided a written instruction to forward the complaint to the FBI. E o fórum deu ela as informações necessárias para ela fazer o comunicado ao FBI. This incident report continues that the voicemail Jaffrey received. E aí as ameaças continuaram sobre mensagens de voz. Contained the following message. Dizendo a seguinte mensagem. You were not supposed to be calling anybody, and I got your number, bitch. Você não era suposto a ligar para ninguém. Eu tenho a sua mãe.
Né? Bitch, todo mundo sabe o que é, né? Vagabundo. É, Okay, then that's a police department incident report about this case, which remains ongoing. Esse é o boletim de ocorrência da polícia sobre esse caso, que as investigações ainda continuam.